Nós vamos olhar agora o capítulo 5, né, desta primeira parte do livre-arbítrio do Santo Agostinho, onde ele está falando aqui sobre o problema do mal. Né? Aqui nesse capítulo 5, tem como título Outra Objeção, os homicídios cometidos em autodefesa admitidos pela lei civil. Esses títulos podem parecer assim estranhos, mas o que o Agostinho está levando aqui é a questão do problema do mal e de quem comete o mal, né? de quem é a responsabilidade do mal, ou seja, é a questão do livre-arbítrio, né? De quem comete então esse mal. Então, obviamente, ele vai falar aqui de males que as pessoas fazem não por vontade própria, né? Não por uma decisão deliberada das pessoas, né? Então, por exemplo, uma questão de autodefesa, né? Durante um ato de estupro, as pessoas que conseguem se defender, né, de um estupro e podem vitimar alguém. Olha, essa pessoa não faria isso se tivesse numa situação normal, né? Então, leis que permitem matar são injustas? Ele faz a pergunta aqui. Uma lei que permite uma pessoa matar a outra no caso de autodefesa ou no caso de um estupro, para se evitar um estupro, elas seriam injustas? Aí ele escreve, uma lei que não seja justa, ela não é lei. Então, essa é uma afirmação categórica dele. Uma lei que não é justa não é lei. O que está acontecendo aqui? O Santo Agostinho está seguindo aquilo que o Platão faz lá no livro das leis. Né? Se uma lei não é justa, ela nem é lei, então nem precisa ser obedecida. Poder matar um agressor não significa, no entanto, que eu tenha a obrigação de matá-lo, dever de matá-lo. Então ele já está aqui atenuando uma situação. Né? A morte de um agressor injusto é um mal menor do que a de um homem que mata em legítima defesa. Então, um agressor injusto é um mal menor do que a de um homem que mata em legítima defesa. Por quê? Porque a lei ela tem que ser sem paixão. Né? Ela tem que ser sem paixão. No caso, por exemplo, aqui, um agressor injusto, ele é alguém aqui que age com paixão. E a pessoa que está em legítima defesa também está acometida, né, também de paixão. No entanto, a lei mesmo ela tem que ser sem paixão. Mesmo paixão, ao legislar, não segue daí que deva ceder à paixão ao observá-la. Então, por exemplo, naquelas demandas de cumprimento de lei, em que a gente coloca a questão da vingança, né? Quando a gente fala, por exemplo, contra a corrupção, que as pessoas têm que ser punidas exemplarmente, pode existir ali uma paixão. Quando a gente pede pena de morte, existe, obviamente, ali uma paixão, a paixão da vingança. Né? Então, o Agostinho está dizendo, olha, no cumprimento da lei, não está ali no dever, né, escrito que a gente tem o dever de fazer aquilo, exatamente. Né? Então, a lei não obriga a matar. Ela não obriga a matar. Ela permite que se mate em legítima defesa, mas ela não obriga uma pessoa a fazer isso. Então aqui ele está dizendo o seguinte, a vida é uma coisa, o corpo da pessoa é uma outra coisa. Então, o que é a vida? A vida é tirada com a morte do corpo? A pergunta que tem que ser feita assim. A vida de uma pessoa é tirada com a morte do corpo? Se sim, nós vamos ter uma consequência. Né? Se não, seria uma outra consequência. Então, não condeno a lei que autoriza a matar agressores. Ele diz, né, aqui. Não condeno uma lei que autoriza a matar agressores. Mas não encontro justificativa aos que de fato matam. Por quê? Porque uma coisa é a vida de forma geral. A vida das vítimas, a vida também de quem vitima, e assim por diante. Né?
Então, no caso aqui, são as paixões propriamente, né? Paixões são desculpadas pela lei civil, mas são condenadas pela lei divina. Então, na lei dos homens, a gente pode ter lei, inclusive, de pena de morte. Mas na lei divina, não. Deus não aprova tirar vida de ninguém. Certo? Por qual razão defender homens aos quais nenhuma lei considera como culpados? Então, nesse sentido aqui, né, a lei divina ela é superior, ela não autoriza a morte de ninguém. Por quê? Porque no dogma cristão, né, a morte é um mal. A morte, de qualquer forma, ela é um mal. Mas na vida prática dos homens, algumas vidas serão sim ceifadas, né, para proteger, por exemplo, a vida da maioria. Né, uma pessoa que enlouqueça e que não tem como parar, ela tem que ser barrada, e às vezes esse barramento leva à vitimação daquela pessoa. Então, as leis são desculpáveis, mas para a lei divina, a vida é vida. Então, e aqui então nós vamos ter um contraponto, que é a lei divina e a lei humana. Né? A lei divina tem a vida é sagrada, na lei humana a gente faz um negócio, né? A gente pode fazer algumas permutas, né? Algumas cedências. Né? A divina providência nada deixa de governar neste mundo. Né? Diante da lei divina, como pode estar isento de pecado quem mata? Aí, então Deus não teria essa concessão. Né? A lei humana parece que autoriza atos que a providência pune. Então, aqui, colocando na lei prática nossa aqui, nas leis positivas, né, olha, é proibido matar, mas em certas ocasiões permite-se. Mas para Deus não. Então, parece que a lei humana se opõe à lei divina. Fica assim patente isso, né? Então, a lei civil é promissora para reger a sociedade. Na sociedade há casos em que talvez a morte seja permitida, como numa guerra, a defesa numa guerra, né? Barrar um bandido que, por exemplo, deliberadamente ou não, enfim, mas vai fazer um grande mal. Né? Então, essa é uma argumentação que ele coloca ali. E aí vem o capítulo 6. Né? Pode ver que cada capítulozinho ele coloca uma cunhazinha. Né? No capítulo 6, ele coloca assim como título, solução. Saber distinguir a lei eterna das leis temporais. Então, aqui, olhar que é a lei dos homens e a lei, né, de Deus, que é a lei eterna. Né? A lei humana e a lei divina. Né? Até que ponto as más ações devem ser castigadas pela lei humana que modera os povos nesta vida? Então, aqui nesse mundo, na história, né, as leis são todas contingentes, né, elas são imperfeitas, mas até que ponto a gente pode promover, né, castigos, né, um direito penal? Né? Até que ponto a gente pode levar adiante a ideia de que a gente pode, assim, matar alguém no sentido de penalidade mesmo? Né? O que cabe à ação punitiva da providência divina? O que cabe a Deus punir, o que cabe aos homens punir. Então, a lei humana é promulgada nos códigos. E ele pergunta, ela é útil? Ela é útil? Né? Homens mutáveis sujeitos ao fluxo do tempo. Então, os homens, eles vão fazendo leis, vão se adaptando. Né? Nós temos agora no Brasil, né, com essa volta do fascismo, muitas pessoas, né, e assim, pessoas tranquilas, assim, pessoas boas, né, que acham que nós temos que ter a pena capital, a pena de morte, que para certos crimes não tem conversa, né, é pegar o bandido, botar num paredão e fuzilá-lo. Nada de gastar com o bandido na cadeia,
né, ficar onerando o Estado, né, então tem que pegar esse bandido e eliminar logo, né, mandar para o cemitério, que é lá o lugar mais seguro de um bandido. Tem muita gente que pensa assim, né? Então, nós tivemos, né, aqui no Brasil existe a previsão de pena de morte, né, para crimes militares, mas o último condenado foi há mais de um século. Né? Então, nós não temos isso, nós temos, nem prisão perpétua a gente tem penalidades que vão até 130 anos, né, enfim, uma centena de anos, e que a pessoa pode passar a vida cumprindo isso e depois de um tempo, dependendo do comportamento, pode até ser solta. Tem gente que acha que, assim, fazendo um sistema prisional mais rigoroso, um sistema penal mais rigoroso também, a gente vai barrar os crimes, né? Então, tudo isso é uma percepção dos tempos e as leis vão se moldando. Aqui eu não estou nem discutindo se isso é justo ou não, se isso é viável ou não, se tem resultados positivos ou negativos, não estou nem discutindo isso. Tudo isso é discutível, isso nós vamos discutir numa outra hora, com outros filósofos, lá num outro encontro, né, que a gente tiver da filosofia, né, porque aí depende de estatística, depende de olhar história, para ver se os crimes de fato foram assim amenizados, né, assim estatisticamente, né, com o recrudescimento da pena capital. Isso é para um outro momento. Aqui não, aqui eu só estou dizendo, né, e o Agostinho, né, dizendo para a gente, que os homens são mutáveis, né, são sujeitos ao fluxo do tempo, então leis humanas também acompanham isso. Né? A um povo de costume moderado e digno, é justo poder legislar. Ele está dizendo, há povos que atingem um nível de sabedoria, obviamente suas leis terão assim um pouquinho mais de justiça. Né? A um povo corrompido, não é justo poder legislar. Então, o problema é dizer o seguinte, o que é corrompido ou não numa sociedade? Mas o Agostinho vai dizer, se e sobretudo aqui, é a questão das massas. Né? Vocês sabiam que o Platão, ele não gostava, né, de uma democracia, ele era aristocrático. O Agostinho também. A Igreja Católica também é. A Igreja Católica não tem lá uma democracia dentro dela. Né? Não é todos os cristãos não se reúnem para votar no Papa. Né? Ou quem escolhe os bispos, por exemplo, é o Papa, não são os seus fiéis. Certo? Então, não existe uma democracia dentro das religiões. As religiões não têm, assim, uma tradição de democracia. Nenhuma delas. Então, o Agostinho acompanha esse movimento platônico, aristocrático, de que, assim, uma grande maioria, se ela fosse involúvel, corrompida, obviamente, as leis também vão seguir esse rumo aí. Né? Tá certo? Então, ele fala aqui da lei dos homens, essa é a lei temporal. Tá? Explicando aqui para vocês, quando a gente falar esse termo temporal, né, o tempo profano, ou tempo laico, né, enfim, temporal é aquilo que é relativo à história humana, aos séculos, ao andar dos séculos. É aquilo que se realiza no tempo, é aquilo que é mutável. É o mundo aqui onde nós vivemos, é uma realidade temporal. Uma realidade atemporal é o mundo espiritual, é o mundo transcendente, é o mundo depois da morte, é o mundo da eternidade. Então tem tempo e eternidade, certo? Que inclusive é o título de um livro muito bonito de poemas de dois poetas brasileiros, que é o Jorge de Lima e o outro Murilo Mendes. É um livro muito bonito, eram dois poetas cristãos, né, que chama-se Tempo e Eternidade, um livro bonito assim, né, que é também a questão da cidade de Deus, de Santo Agostinho aqui. Então ele falando aqui de lei temporal, né, lei que a princípio é justa e que conforme as circunstâncias dos tempos pode ser mudada, né, sem injustiça. Então ele reconhece isso, uma lei temporal pode ser mudada, pode ser adaptada, melhorada em favor da justiça, e não porque seja injusta. Então não importa que ela seja assim, não seja assim tão perfeita quanto a lei de Deus,
mas elas vão procurar a justiça, né? Já a lei eterna, a lei de Deus, né? Deus, né? Que é a própria justiça, né? É a razão suprema de tudo, a qual é preciso obedecer sempre e em virtude da qual os bons merecem a vida feliz e os maus a vida infeliz. Né? Em Agostinho sempre é assim, sintomático que ele coloque duas recompensas, né? Assim, né? Duas recompensas não, isso é impróprio dizer, que haja uma recompensa para o bom, para o santo, e haja um castigo para o mal, para o injusto. É o destino do céu e o destino do inferno. Sabe? Isso é patente lá. Né? Porque isso está nos evangelhos. Certo? Lá, por exemplo, quando Cristo foi crucificado, tinha o bom ladrão e o mau ladrão. Né? Para um, ele promete estar no céu daqui a pouco. Né? Dentro de nem hora. Né? Eles vão morrer ali às 3 horas da tarde. Hoje mesmo você está comigo no paraíso. E ao outro, Cristo não promete nada, ou seja, um vai para o céu, outro vai para o inferno. Então, essa ideia, essa necessidade de ter um céu para acolher quem viveu bem essa vida aqui no sacrifício, é uma coisa. E a ideia de ter um inferno, assim, a necessidade moral de um inferno, também está patente aqui. Então, é isso que Deus vai fazer. Deus é essa lei, né, que assim, olha o que as pessoas fizeram de sua liberdade, de suas escolhas, e vai premiar um, e vai depois condenar outro. Né? Então, essa lei eterna é o fundamento da retidão e das modificações daquela outra lei que justamente denominamos temporal. Então, é a lei divina que é o espelho dessa lei dos homens aqui, de todo o direito. Né? Na lei temporal dos homens, nada existe de justo e legítimo que não tenha sido tirado da lei eterna. Então, nenhum homem é justo aqui por sua conta. É justo porque Deus permite isso. Né? Se não for a Deus, beber em Deus, você não vai ser justo aqui. Né? A lei eterna é aquela lei em virtude da qual o justo é justo que todas as coisas estejam perfeitamente ordenadas. Então, essa lei eterna é o que ordena tudo. Né? Abaixo de Deus está a lei da natureza, né? Está a lei de Moisés, como a gente falou, é a lei dos homens. Então Deus vai ordenando tudo. Então os poderes são hierarquicamente e verticalmente ordenados. Deus cria o mundo, vai governando o mundo, e quando chega aqui no mundo dos homens, aí tem os pais de família, tem os reis, tem o Papa, todos eles, numa linha vertical, vão governando os homens. Aos homens simples cabe, né, assim, de baixo para cima, uma obediência. Né? Por ela, todas as leis temporais regulam as mudanças ao serem introduzidas no governo dos homens. Então, essa lei divina é uma lei reguladora das leis humanas. Certo? Então, isso aqui foi a primeira parte do texto. Agora nós vamos falar da segunda parte. Na segunda parte, ele vai falar sobre a causa do pecado, né? Que é o abuso da vontade livre, no caso do homem. O que é o pecado? O pecado é quando o homem abusa da vontade livre, ou seja, da liberdade que Deus lhe deu. Então, se o homem faz abuso, ele vai caminhar aqui para quê? Para responsabilizar o homem disso. Né? E aí, então, no capítulo 7, né, que é o início dessa segunda parte, ele fala: o homem é superior aos animais pela razão. Então ele vai fazer uma comparação aqui entre o homem e o animal. Certo? Olha só. Primeiro, olhando o homem e o homem teria, em relação ao animal, algumas vantagens. Uma delas é a consciência de vida, consciência de viver. O homem tem consciência de que vive. Ele sabe disso. E aí, obviamente, os animais carecem de razão. Né? Os animais não têm essa consciência, os animais vegetam. Está errado isso, mas eles acham isso, e isso vai ser parte de um pensamento tradicional. Os animais vivem, né? Vivem placidamente, não se preocupam com o futuro, é o aqui e agora. Ou seja, eles passam pela vida assim num sentimento de eterno presente. Né?
Então eles não têm uma consciência assim. Eles têm um sentimento de vida, mas não têm uma consciência de vida. Isso eles achando aqui. Eu não concordo com isso, mas tenho que explicar o Agostinho. Né? A domesticação, então, isso serve para que o homem, né, tenha o direito de domesticar os animais. Então aí vai falar da domesticação do animal pelo homem. O homem, tendo razão, ele é mais nobre que o animal. Então é justificado que o mais nobre domine o menos nobre. Uma outra coisa também que ele vai dizer é o domínio da inteligência. Se o homem tem inteligência e o animal não tem, obviamente aquele que tem inteligência domina o que não é inteligente. É como se fosse um direito natural desse domínio. Assim como Deus é uma inteligência e domina todo o resto, o homem, nessa hierarquia, tendo inteligência, domina o resto também, que está abaixo dele, que são os animais, as plantas, o reino mineral e assim por diante. E aí ele vai falar aqui também de alma, espírito e razão. Ou seja, a alma é aquilo que é o cerne do ser humano. Já desde Platão, lá do Sócrates, a gente aprendeu que a alma é a essência do homem. O homem é a sua alma, certo? Então, essa alma aqui, ela se identifica com o espírito, aquilo que anima o corpo, e também é colocada como uma parte racional do homem. O Agostinho aceita isso também. Então, o espírito é a própria razão, certo? Então, quando Deus orienta o homem, quando Deus com seu espírito orienta o homem, ele orienta a razão do homem, tá certo? Então, esse é um ponto. A outra coisa que ele coloca é a questão do saber. O que é o saber em Agostinho? É perceber pela razão. Não é pela paixão, não é pelo corpo. É perceber pela inteligência, pela razão. Essa alma que o homem tem. E aí, obviamente, esse homem, então, tem a consciência de ser vivo. O homem vive, como qualquer outro animal, mas tem consciência desse fato. Vocês vão ver depois, vocês não esqueçam disso, que mais tarde esse aqui vai ser o mote, vai ser assim o coração de toda a teoria do Descartes. O Descartes vai usar isso aqui para criar a noção do cogito cartesiano, do sujeito epistemológico, para criar na modernidade, para dar primazia à consciência humana, ao eu, à identidade. Isso vai estar no Descartes. Olha só o que o Agostinho coloca. Nem todo ser vivo sabe que vive, ainda que todo aquele que sabe que vive seja necessariamente ser vivo. Então, na verdade, ele gosta muito de fazer esse tipo de trocadilho, isso tem demais nas obras dele. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que é o seguinte, olha, tudo que vive não tem consciência desta vida. Embora o homem que sabe disso, ele tem que necessariamente estar vivo para isso. Então, mais tarde, vocês vão ver a frase do Descartes dizendo assim: eu penso, logo eu existo. É uma decorrência disso aqui. É uma decorrência. Por quê? Porque o fato de eu estar vivo, de eu existir, é uma condição para eu pensar. Mas eu só vou saber se estou vivo se por acaso eu tiver essa faculdade de pensar que a natureza me deu. Então eu posso fazer da minha própria existência um objeto de pensamento. Então eu posso verificar que eu penso, e se eu penso, isso aqui é prova da minha existência. O Descartes vai usar isso, é o coração da modernidade. Vai ser a mudança de todo um mundo objetivo que era assim o privilégio da filosofia para um mundo subjetivo, para a subjetividade humana. Mas o Agostinho já coloca aqui. Olha, nem todo ser vivo sabe que vive, ainda que todo aquele que sabe que vive seja necessariamente o ser vivo. Tá certo? Então, só para lembrar que mais tarde a gente vai voltar nesse ponto, lá na inauguração da modernidade, dentro de umas 2, 3 aulas.
E a outra coisa que ele diz, uma coisa é viver e a outra coisa é saber que se vive. Isso aqui também é extremamente importante. Então, os animais vivem, as plantas vivem, né? Então, uma coisa é viver. A outra coisa é refletir sobre a própria vida. Essa é a competência humana, né? Por que ele está falando isso aqui? Porque ele dando um grau de consciência maior para o homem, ele vai poder lá no final do texto dizer o seguinte: o mal não é da consciência divina. O mal é um fruto da consciência humana. Ele está aqui preparando uma armadilha, na verdade. Né? Ele está tentando aqui livrar Deus da responsabilidade do mal. Lá no final ele vai dizer, é o homem. Então uma coisa, ele vai dizer, uma coisa é viver. A outra coisa é saber que se vive. O homem sabe que se vive. Então esse pensamento dele de consciência lhe dá liberdade, lhe dá livre-arbítrio, é Deus que lhe dá isso de presente, então ele pode fazer opções de ficar com Deus ou não, seu Criador. E se ele fizer uma opção contrária, ele vai estar em pecado ele está no mal, né? Ele virou as costas para o bem. Então é isso que vai acontecer, então já está preparando aqui esse caminho. Né? Outra coisa, a consciência da vida parece melhor do que a própria vida. Olha só, é que nem aquela história que muitos filósofos dizem, ó, é muito melhor ser do que ter. Né? Entre você ter assim uma constituição intelectual, conhecimento, é muito melhor conhecer, ter sabedoria, do que não. Então ele diz assim, a consciência da vida é melhor do que a própria vida. Ou seja, viver, todo animal vive, mas saber disso parece ser um bem maior. Que é o que os filósofos fizeram. A filosofia é inaugurada com esse tipo de credo, de que pensar é melhor que qualquer outra coisa. Né? Ter inteligência é viver com mais perfeição e esplendor. Então, aqui vocês vão ver aqui um tipo de aristocracia do saber. Esses filósofos, né, como Platão, como Sócrates, né, e depois tantos outros, que vão achar assim que o homem sábio é aquele que se destaca dos demais. É aquele que, como dizem muitos, né, aquele que sai do rebanho. O rebanho continua vivendo e pastando, né, não pensando muito na vida. Mas aquele que foi assim, agraciado com uma inteligência assim, fabulosa, né, ou aquele que ousa pensar na vida, esse aqui é um homem mais perfeito do que aquele que não pensa em nada. Não sei se vocês se recordam, depois eu procuro no próximo vídeo, né, tem um pseudônimo do Fernando Pessoa, que ele nega justamente isso aqui. Ele fala que o melhor é não pensar em nada. Né? Eu vou ver se eu acho depois, para a gente fazer uma ilustração, uma contraposição a esse pensamento aqui do Agostinho. Né? E aí ele diz o seguinte, o conhecimento nunca pode ser um mal. Então, olha como é que ele foi colocando numa cascata. Né? O homem sabe que vive, né? Saber que vive é melhor do que viver, né? Ter inteligência é uma coisa mais perfeita, e agora ele coloca o conhecimento, então, não pode ser mal. Então, isso é um bem. Né? O conhecimento é uma experiência. Né? É uma experiência. Essa experiência é uma experiência só do bem. Do mal não é. O mal seria a ignorância, como diz o Platão. A ignorância é a ausência do bem. É o desconhecimento do bem. E aqui no Agostinho, o mal não é uma realidade. O mal é uma privação do bem. Então, as pessoas erram porque assim, se privaram do bem. Não porque o mal efetivamente exista. Né? Então, esse é um ponto que vai colocar. Aqui, então, terminamos o capítulo 7. Vamos parar aqui, já a gente coloca um outro vídeo.